Olá pessoal, nesse segundo vídeo, no nosso vídeo número 2, vamos falar um pouquinho sobre a forma de contratação do seguro de energia solar. Primeiramente, devemos nos atentar, e aqui eu chamo bastante a sua atenção, que é a forma de contratação. Eu fiz uma pesquisa, algumas seguradoras, eles fazem a contratação desde a básica até as adicionais, as facultativas, dentro de um que nós chamamos de risco absoluto, ou seja, o que está valendo é o valor, o limite máximo contratado, o LMI. Porém, algumas seguradoras eu observei que a contratação da cobertura básica ela é feita no que nós chamamos de risco relativo, ou seja, aquele perigo, de se cair na cláusula de rateio. O que vem a ser, qual que é a diferença? Você que ainda não está iniciando no segmento de seguro e não sabe o que é o risco relativo e o risco absoluto, o risco relativo é quando a pessoa, por exemplo, eu vou fazer o seguro desse equipamento. Esse equipamento ele custa R$1.000, um exemplo, e eu resolvo fazer um seguro de R$600 e não 1.000. Então eu estou assumindo o quê? Eu estou assumindo 40% dos prejuízos e a seguradora 60%. Amanhã, se esse equipamento der um prejuízo, por exemplo, de R$500, eu vou receber os 60% que a seguradora assumiu. Os outros 40% eu assumi, então eu recebo menos dos R$500. Eu estou colocando aqui do meu lado direito a conta, um exemplo, como que funciona o risco absoluto e o risco relativo para você acompanhar. Então, acompanhando os cálculos do meu lado direito, você vai entender como que funciona o cálculo de um risco relativo, ou seja, de uma cláusula de exclusão. E dentro do nosso manual, de venda do seguro, você também encontra alguns exemplos, inclusive a fórmula que eu estou utilizando aqui do meu lado direito, ok? Bom, sendo a forma de contratação já definida, se ela é relativa ou ela é absoluta, o que nós devemos recomendar ao proponente ao seguro é que ele faça a contratação de preferência do risco absoluto, ou seja, se eu definir que esse equipamento custa R$1.000 e eu fiz um seguro de R$1.000, eu tenho de indenização até o limite máximo contratado de R$1.000. Se eu tiver uma perda total desse equipamento e ficar provado que esse equipamento custa R$1.000, eu vou receber os R$1.000 e não vou receber apenas os R$600 do nosso exemplo, ok? Então, qual é a melhor forma de contratação? Risco absoluto, porque o próprio segurado, ele define o valor do equipamento dele, ele sabe quanto ele gastou, ele tem as notas fiscais e ele vai fazer com toda a coerência dentro do valor realmente que aquele equipamento vale. Portanto, é o valor do seguro, que nós devemos fazer a contratação. Dentro desse curso, eu tenho 2 vídeos de uma pólice, de um exemplo de uma pólice, como que ela é recebida pelo cliente. E ali vocês vão entender o que é o limite máximo de contratação, ok? Bem, e qual a vigência desse seguro? Ele tem a vigência de 12 meses e é um produto que não tem renovação automática. Então, quando o proponente ao seguro ele faz a contratação do seguro de energia, ele tem que entender que daqui 12 meses, nas 24 horas do último dia, dos 365 dias, ele deverá fazer a renovação desse seguro. Porém, as regras das seguradoras, elas sempre pedem que o segurado se manifeste o interesse de renovação com 30 dias de antecedência. Logicamente, para não ter o problema no ato da renovação. Agora, você que é um consultor de seguro, e você que vai cuidar dos negócios do seu cliente, que tem um pós-venda fantástico, logicamente que nesse prazo, 30 dias antes de vencer a pólice do seu cliente, você vai tomar a iniciativa de ligar para esse cliente e dizer, olha, daqui 30 dias vence a sua pólice, podemos já iniciar o processo de renovação. Para isso, estou me colocando à disposição para isso. É dessa forma que nós fazemos o pós-venda e não apenas no último dia de vigência da pólice, ligar para o cliente, olha, amanhã você já não tem mais o seguro, não tem mais a garantia da sua pólice porque ela vai vencer amanhã.
sempre se planeje e procure se organizar para ligar para o cliente com 30 dias de antecedência e seguir aquilo que as condições normais do seguro nos pedem, ok? Bem, com relação à abrangência, esse seguro também tem abrangência em todo o território nacional, sempre lembrando que o endereço do equipamento é aquele que vai estar na pólice. Vocês vão ver no exemplo da pólice também que lá é solicitado o endereço do equipamento, ou seja, aonde o equipamento está instalado. No caso de seguradoras que aceitam, né, a cobertura de perda ou pagamento de aluguel, logicamente vai ser informado o endereço aonde esse equipamento está alugado, né, para onde e qual endereço ele foi locado, ok? Então muita atenção nisso aí. Mas a abrangência é todo o território nacional. Bom, você deve estar se perguntando, e com relação ao custo do sistema? Bem, não é assunto nosso que nós, né, atendemos o cliente para vender o benefício da segurança que é a apólice. Porém, o cliente pode fazer essa pergunta e dizer assim, olha, quanto custa um sistema de instalação na minha residência ou na minha indústria? Hoje ela funciona, como vocês estão vendo aqui do lado direito, mais ou menos num residencial de 10 mil até 50 mil, logicamente dependendo das necessidades, das quantidades de placas que essa pessoa deverá comprar, adquirir, instalar no seu telhado ou no solo, o suficiente para que gere energia para a sua residência, aí é que vai ficar, aí que fica o tamanho do custo, quantas placas, quantos de energia ele gasta, quantos equipamentos elétricos ele tem. Isso vai variar de 10 mil até 50 mil. E você irá perceber nos dois últimos vídeos, né, da Apólice, de uma residência onde nós apresentamos um exemplo para você entender como ele funciona, e você tem ali o valor e você terá a ideia do valor do custo do sistema. Na indústria, geralmente é acima de 50 mil, mas aí é a indústria que ele tem equipamentos, máquinas, então o consumo na convencional é muito alto, então vale a pena ele fazer o quê? A instalação do sistema, e vale mais a pena ainda nesse valor representativo que nós estamos mostrando aqui, vale a pena fazer a contratação de uma apólice e garantir esse patrimônio, né, tão caro para instalar e tão eficiente para gerar energia e baixar a sua conta de luz. Então, se ele está ganhando, ele vai ter um ganho de benefício de baixar o seu custo de energia, ele pode direcionar um percentualzinho desse ganho para um seguro e se garantir e ter o seu equipamento que tem uma vida útil de mais ou menos de 20 a 25 anos. Então, é muito importante você orientar o cliente para fazer esse tipo de segurança. E com relação ao valor do prêmio, ele vai girar em torno de 1 até 3% do valor de equipamento. Por que existe essa variação? Vai muito pelo endereço e vai muito pelo perfil. Isso aí também depende muito do perfil do segurado, assim como é o de veículo, né? De acordo com o perfil, localização, CEP, se é uma cidade que tem muita incidência de granizo, se é uma cidade que tem muito vendaval, se a casa fica no alto, fica numa baixada, se ela está sujeita a inundação, se ela está sujeita a tremores ou a coisa. Qualquer convulsão da natureza, logicamente que o risco será agravado. Ok? Então, de 1 até 3% é o valor que você vai encontrar. E aqui eu cito dois exemplos. Num sistema que custa 15 mil reais, o valor de 2% ele vai gastar 300 reais ao ano. Isso aí é uma conta de luz de qualquer residência média, de médio porte. Um sistema de 20 mil, né, que é o mais adequado ali, para quem gasta aí 500, 600 reais de energia elétrica mensal, ele vai baixar isso aí e vai pagar uma bagatela de seguro de 400 reais ao ano. Então são valores muito pequenos, né, se você considerar dividir isso aí por 12 meses e ter a garantia desse equipamento. Então aqui está um exemplo do valor do prêmio desse seguro. Fácil contratação, de extrema necessidade e de um valor relativamente pequeno se compararmos o custo-benefício do sistema. Bom, dentro da apólice também, nós vamos ter que
destacar, né, a característica do produto. Então nós temos aqui do lado direito, nós temos que levar em consideração a relevância, que é as placas voltaicas, que são essa que eu estou assinalando aqui do meu lado direito, que são as placas fotovoltaicas, o inversor, né, que vai transformar a corrente contínua em alternada, as baterias em caso do off-grid, o controlador de carga também, né, que é o caso do off-grid, o cabos elétricos, que é para os dois sistemas, e os acessórios. Então sempre na apólice, vocês vão ver no exemplo que eu vou mostrar depois, na apólice você vai colocar, quando pedir, logicamente, a relevância geralmente é placas fotovoltaicas que entra como relevância, ok? Bem, me estendi bastante nesse segundo vídeo, te convido para o terceiro vídeo, onde falaremos um pouquinho mais do sistema e um pouquinho mais do seguro e dicas preciosas para a venda. Te encontro no vídeo número 3.